Atenção, muita atenção! Este vídeo não é recomendável a lulistas e bolsonaristas passadores de pano. Porque neste discurso vou proferir verdades dolorosas, as quais receio que você, passador de pano, não esteja habituado a ouvir, atribuídas sobretudo a Lula e Bolsonaro, incluindo Sérgio Moro. Portanto, engole o choro, segura as pontas, porque daqui vai, sem piedade, chumbo grosso. De todo modo, eu recomendo veementemente que você compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que você puder, porque o seu conteúdo é de interesse nacional. Para começar o meu discurso, devo confessar que em 2018 votei em Jair Messias Bolsonaro para presidente e em seu filho, Flávio Bolsonaro, para senador. Os dois maiores erros de avaliação que eu cometi na minha vida. Para justificar o meu erro de avaliação com relação a Flávio Bolsonaro, eu lhe pergunto: nesses 3 anos de mandato, o que foi que ele, Flávio Bolsonaro, fez como senador que justifique os votos recebidos, incluindo o meu? Bora, diga, me aponte pelo menos uma realização que justifique isso. Pois eu lhes digo, não fez nada, absolutamente nada. E sabe por quê? Porque está ocupado tentando se defender de acusações de corrupção, no caso das chamadas rachadinhas, segundo acusações do Ministério Público do Rio de Janeiro. Como também esteve bastante ocupadinho, desesperadamente, tentando um tal de foro privilegiado retroativo para si. Este mesmo sujeitinho que durante campanha dizia ser contrário ao foro privilegiado. Um mentiroso. Esteve também empenhado a dissuadir senadores a não assinarem seus nomes e outros a retirarem suas assinaturas de documentos que seriam para a instalação da CPI da Lava Toga. Uma tragédia total, um desserviço à nação. Haverá trechos no meu diálogo que você há de pensar que estou defendendo o PT. Pelo amor de Deus, esqueça disso. Eu jamais votei em qualquer candidato do PT, nem pretendo começar a fazer isso agora. Todavia, não posso me furtar dessas verdades com as quais vou lhe torturar, você, passador de pano para Bolsonaro, fazendo-lhe estes questionamentos. No governo do PT, tinha prisão em segunda instância? Sim ou não? E no governo do Bolsonaro, tem prisão em segunda instância? E por que não tem? Porque perdeu? E por que perdeu? Porque é um frouxo, é um fraco, é um incompetente, é um leniente à corrupção. Ele intervém nos poderes quando é do seu interesse particular, mas quando é de interesse nacional, ele silencia-se, recolhe-se à sua insignificância administrativa. Segundo questionamento, no governo do PT tinha Lava Jato? Sim ou não? E no governo do Bolsonaro tem Lava Jato? Não? E por que não tem? Ele, Bolsonaro, destruiu a Lava Jato com auxílio do seu office boy de luxo, Augusto Aras, nomeado exclusivamente para essa missão. Agora, você queria que fosse destruída a Lava Jato, símbolo nacional, orgulho dos brasileiros? Eu não queria, eu não votei para isso. Mas ele o fez a benefício próprio, não foi para beneficiar o país, porque o país todo queria a Lava Jato. Ele destruiu para beneficiar a si, bem como destruiu tantos outros mecanismos de combate à corrupção. Este governo se revelou o pior da nossa história. Bolsonaro interferiu na Polícia Federal, no COAF e em tantos outros órgãos de combate à corrupção e sempre a benefício próprio e dos seus, nunca de interesse nacional, interesse do povo. Eu sei, você, passador de pano, está tentando atribuir estes desmontes à competência de outros poderes, do STF, por exemplo. Alto lá! Comigo não! Aqui não cola esse tipo de evasiva tendenciosa. Porque tudo o que acontece durante o período de um governo é de responsabilidade do seu mandatário maior, sejam elas coisas boas ou más. Os outros poderes só conseguem interferir num governo cujo presidente se revela um frouxo,
fraco, incompetente, leniente à corrupção, com o rabo preso, não só o dele, como também dos filhos. Um presidente nestas condições aceita a submissão e, ao invés de governar, é governado pelos outros poderes. Bolsonaro tem se revelado um fanfarrão, um falador, e a sua fala não tem mais credibilidade alguma, senão para os gados pingados que ainda insistem em residir na sua bolha de sabão. Você consegue imaginar um presidente da República em 7 de setembro na Avenida Paulista desferindo insultos a ministros do STF e depois voltando atrás, arrependido, feito bêbado, de ressaca da embriaguez da noite anterior? Você consegue apontar pelo menos uma importante realização de Bolsonaro nesses 3 anos de governo? E não vale dizer pavimentação de estradas, porque isso até um boneco de pano posto no poder faz. Me refiro a realizações extraordinárias que entrem para a história. Pois eu lhe digo, nada, ele não fez absolutamente nada, porque estivera ocupado tentando desmontar todo e qualquer mecanismo de combate à corrupção para se proteger e proteger os seus. Para contrabalançar as terríveis baixas que Bolsonaro proporcionou ao país nesses 3 anos de governo, ele teria que, nesses últimos meses de governo, falta menos de 1 ano, ele teria que inventar máquinas de viajar no tempo, teletransporte, velocidade luz, placas antigravidade, injeção de ressuscitar defuntos. Mas será se ele consegue fazer essas coisas? Tem apenas 1 ano para nos impressionar. Eu sei, isso seria exigir demais de um mero analfabeto funcional. De modo que seria de bom grado para os seus eleitores, incluindo eu, no caso eu, ex-eleitor, não sou mais seu eleitor, se ele pudesse restabelecer o que já existia quando assumiu o governo, como, por exemplo, a prisão em segunda instância, a Lava Jato, e como pedido de desculpas, um adicional nos desse de lambuja: fim do foro privilegiado, fim de reeleição para presidente, governador e prefeito e reforma do judiciário. E não venha me dizer que estas não são atribuições do presidente da República. Sobre isso eu já falei. Um presidente honesto, competente, determinado a governar em benefício do povo, não somente para si e os seus. Um presidente assim governa, manda e os outros poderes obedecem. Um líder medíocre não tem habilidade para fazer boas contratações de seus auxiliares. E quando por acaso consegue fazer uma boa contratação, não sabe lidar com ela e a perde. Um bom exemplo disso podemos constatar na nomeação de Sérgio Moro para a Segurança Pública. Eu diria uma de suas raríssimas nomeações acertadas para o governo. Mas, como seu contratante se trata de um desastrado, incompetente, perdeu o seu melhor ministro. Depois da irreparável perda, Bolsonaro, a exemplo de todo perdedor covarde, tentou rotular Sérgio Moro de traidor. Rótulo que vem sendo parafraseado pelo seu minguado rebanho bolsonarista. Vamos agora fazer uma análise sobre traição. E preste muito atenção, você que é gado, porque pelo visto você não sabe discernir traído e traidor. De modo que você pode estar sendo traído ou traída agora mesmo pelo seu cônjuge, mas por ignorância não sabe ou não acredita. Você sabe ou pensa que sabe sobre as traições alheias. Por isso é importante que você preste atenção nesse meu discurso sobre traição, o qual tomarei como exemplo o caso Sérgio Moro no governo. Você que é gado aprendeu com Bolsonaro a rotular Sérgio Moro de traidor. Sérgio Moro traiu ou foi traído? Deixa que esta eu respondo.
Sérgio Moro não traiu. Pelo contrário, foi traído pelo seu contratante Bolsonaro. É claro que apenas dizer isso não basta. É preciso contextualizar. Pois muito bem, quem trai, trai alguém ou alguma coisa e por alguma coisa. Sérgio Moro teria traído quem ou o que e pelo que. Não tenha pressa, eu vou lhe dar o resto da sua vida tentando responder. Mas, por favor, responda com critério, tal como vou fazer sobre a acusação de que Bolsonaro, sim, traiu. Quem, o que e pelo que. Se eu afirmo que, neste caso, Bolsonaro foi o traidor, eu tenho que apontar o que Bolsonaro, teria traído, ou quem e pelo que. Quem trai é por uma contrapartida. Pois muito bem, vamos ao caso. Se eu não tivesse as respostas convincentes, não poderia acusá-lo de traidor, mas eu tenho. E vou criar uma situação paralela para ilustrar o meu diálogo e no final vou lhe fazer a pergunta terminante sobre quem dos dois personagens é o traidor. Imagine uma pessoa arranjando um emprego numa profissão qualquer. Para ilustrar o meu diálogo, vamos imaginar um servente de pedreiro, mas pode ser qualquer outra profissão, inclusive ministro da Segurança Pública. O contratante e o contratado combinam direitos e deveres a serem cumpridos por ambas as partes, inclusive que o contrato de trabalho pode ser rescindido a qualquer momento por qualquer uma das partes. O contratante combina com o contratado que as ferramentas de trabalho serão oferecidas pelo contratante. Em se tratando do servente de pedreiro, subentende que as ferramentas é o quê? É a pá, a enxada, o carrinho de mão, etc. Um ano e pouco depois, aquelas ferramentas se estragam, se deterioram, enferrujam. A pá quebra o cabo, a enxada, o carrinho de mão se desmonta todo. E o patrão, claro, decide comprar outras ferramentas, novas ferramentas. Mas decide descontar o valor das ferramentas do salário do funcionário. O funcionário, naturalmente, retruca e lembra que o combinado foi o contratante fornecer as ferramentas, mas o patrão não cede. O funcionário, contrariado, se demite. Agora, por fim, eu lhe pergunto terminantemente: é legítimo que aquele patrão, aquele contratante, saia por aí relinchando, feito um jumento dos infernos, rotulando o seu ex-funcionário de traidor? Você acha isso? Quem seria o traidor desses dois personagens? Se você tivesse que fazer um julgamento, quem quebrou com acordo nessa história que eu contei? Outra coisa, o gado anda dizendo que Moro foi chutado do ministério, que as acusações que faz a Bolsonaro de não ter cumprido o combinado é por despeita, por não ter sido indicado ao STF. Isso é demais. A verdade é que uma senhora parlamentar, Carla Zambelli, teria tentado subordinar Sérgio Moro para que ele permanecesse no governo, sob a promessa de ela interferir junto a Bolsonaro para sua indicação ao STF. Ao que lhe respondeu Sérgio Moro sobre essa questão? Abre aspas para Sérgio Moro. Agora, você acha que uma parlamentar pode fazer ofertas em nome do presidente da República? Fazer ofertas desse tipo? Claro que não! Ela reportou a fala do presidente da República. Jair Messias Bolsonaro deu essa ordem para que ela transmitisse esse tipo de recado. Um recado que se configura claramente tentativa de suborno. Agora imagine, subordinar Sérgio Moro. É muita loucura, é muita infantilidade, é muita falta de profissionalismo achar que poderia subordinar alguém como
Sérgio Moro. Se essa senhora não tivesse imunidade parlamentar, imunidade que Sérgio Moro pretende acabar, Moro poderia ter lhe dado voz de prisão por tentativa de suborno. Por fim, quero fazer uma pergunta aos evangélicos de todo o Brasil. O que você pretende aprender numa igreja em que o seu líder maior defende ex-chefe de mensalão, de petrolão, chefe de rachadinha, destruidor dos mecanismos de combate à corrupção? O que você pretende aprender ali? Aprender como administrar rachadinhas, que é peculato, é roubo do dinheiro público? Quer aprender isso lá nessa igreja? Você quer aprender como fazer mensalão, petrolão, como saquear os cofres públicos? É isso que você pretende aprender ali? Se você vela pelos bons costumes, se você vela por um Brasil justo para todos, então por que você não apoia um candidato que defende estas 5 pautas? Prisão em segunda instância, fim do foro privilegiado, fim de reeleição para presidente, governador e prefeito, criação de uma força-tarefa nacional permanente de combate à corrupção e reforma do judiciário. Agora, cá entre nós, você consegue imaginar Lula ou Bolsonaro defendendo pelo menos uma dessas 5 pautas? Você consegue definir qual dessas 2 carniças fede mais? A implantação dessas 5 medidas resolverá todos os outros problemas no automático. Eu sei, você é aquela pessoa pessimista que diz: são medidas boas, mas difíceis de serem postas em práticas. Quem as defende pode até ter boa intenção, mas não conseguirá fazer. E por essa sua descrença, prefere apoiar quem não tem moral para prometer sequer uma dessas pautas. Vou finalizar contextualizando a traição de Bolsonaro no caso Sérgio Moro no governo. Bolsonaro levou Sérgio Moro para o governo com o objetivo único e exclusivo, o de esvaziar a Lava Jato. Levar Sérgio Moro para o governo foi apenas o primeiro passo dado na direção do desmonte daquela especial força-tarefa de combate à corrupção, a Lava Jato. O segundo passo foi a indicação de Augusto Aras para a PGR, este que na sequência faria o resto do serviço sujo, como de fato o fez. Bolsonaro iludiu Sérgio Moro com a falsa promessa de que no governo ele teria mais poderes de combate à corrupção. Quando na verdade o plano era, uma vez estando no governo, Moro não combateria nada, porque Bolsonaro o manteria sob seu domínio, sob rédeas curtas. Posso avaliar a desagradável surpresa que teve Bolsonaro ao ver Sérgio Moro abrindo mão do cargo em nome de seus princípios com a ética moral e profissional, coisa que Bolsonaro não tem. Olhando pelo retrovisor do tempo, você há de perceber nitidamente que todas as ações de Bolsonaro desde que assumiu o governo foi na direção de aparelhar para si todos os mecanismos de combate à corrupção. A única ação de Bolsonaro que negava isso era a ida de Sérgio Moro para o governo. Mas agora você já sabe quais foram os motivos para isso. Nada que beneficiasse o país, o povo, mas sim a ele próprio e os seus. Como eu disse no começo, quem trai, trai alguém ou alguma coisa e por alguma contrapartida. Bolsonaro traiu covardemente Sérgio Moro e o país inteiro. Mas traiu pelo quê? Para proteger a si e os seus do alcance da justiça. O pior é que faz tudo isso em nome de Deus. Eu prefiro crer que Deus não está fazendo parte disso. Por falar nisso, circula na internet um vídeo bolsonarista reportando pessoas que apoiavam Bolsonaro, deixaram de fazer isso e morreram. O vídeo, de origem mau caráter e tendencioso,
tenta fazer as pessoas crerem que deixar de apoiar Bolsonaro atrairá desgraças, inclusive a morte. A verdade disso é que a todo instante pessoas morrem. E como o contingente de pessoas como eu, que tiveram a sapiência, a hombridade de reconhecer o erro de ter apoiado Bolsonaro, é natural que dentre este contingente imenso de pessoas, algumas tenham morrido em decorrência dos mais diversos males. O vídeo em questão só revela o desespero de Bolsonaro e seu gado de ver o poder escapando pelos vãos dos seus dedos feito areia fina. E não há nada que possa fazer, a ponto de sugerir através de um vídeo que as pessoas o apoiem, não por convicção, mas por medo. Você consegue imaginar alguma coisa mais patética do que isso? Meu amigo, minha amiga, não pense que Deus possa favorecer quem tem a oportunidade de governar para o povo, mas ao invés disso, prefere governar para si, aparelhando todos os meios de combate à corrupção para lhe favorecer. Acredite, Deus não se ocupa em proteger esses tipos, tampouco castigar quem decida se afastar deles. Deus proteja você e a sua amada família. Amém e amém.